Bom, a gente vai falar da possibilidade do Neymar, tá? Que acabou, ele não vai jogar. Deve jogar só contra o Noroeste. Só que eu sei que o Mauro César Pereira não gosta de falar muito no assunto Neymar, que ele fala que é um assunto de um jogador imaginário. E sobre o Neymar, não é que eu não gosto de falar sobre o Neymar, que não existe o que falar sobre o Neymar. Ele não está jogando. Ele não está jogando, está machucado, não joga. Fala o quê do Neymar? Não é questão de gostar ou não, ele não tem o que falar. Não tem o que falar do Neymar. Falar o quê? Ele não joga, tal. E se ele jogar? E se. Não tem o que falar do Neymar. O Santos, sim, tem muita coisa para falar. Como o Vampeta destacou aqui, a quantidade de jogadores aí de outros times e tudo, um elenco formado. Tá vendo 4 ex-Palmeiras, tava o Rony, tava o Mike, tava o Zé Rafael. O Gabriel Menino. Pois é, essa é uma tentativa de trazer jogadores que foram dos rivais para ver se dá liga ali, mas não parece, nada parece ter critério. Os caras fora do melhor momento também. Sim, exato, é como se eles fossem voltar a jogar o que jogaram em determinado momento. E assim, a contratação do Gabriel Barbosa, qual a lógica dessa contratação? Qual a expectativa? O que se espera? Que no passe de mágica, sabe? Honestamente, o Santos é um negócio muito misterioso. Para mim, Santos e Vasco são os 2 clubes mais misteriosos do Brasil nesse momento. Até porque um veio da segunda divisão, tem problemas econômicos, contrata sem parar. A gente fala muito aqui, o Corinthians deve o Memphis e tal. É verdade, mas e o Santos, gente, com essas contratações todas, onde vai parar isso? Como vai bancar toda essa despesa? E o Vasco que segue contratando sem parar também. Agora Cuiabano, é um clube em recuperação judicial, contrata sem parar. Para mim são os 2 clubes mais curiosos, para dizer o mínimo. Assim, como é que pode, né? Enfim. O Mauro César Pereira sempre fala isso, né? Que o Neymar é o jogador do si, Bruno Prado. Si, que é o jogador imaginário. E se o Neymar não jogar? E se o Neymar jogar? Realmente, no ano passado, o Neymar ficava nessa oscilação. E o que eu falei ontem, e eu vou trazer informação aqui, é bom trazer informação, que eu falei, né? Eu conversei com pessoas da CBF, né? Até nesse período da Supercopa ali do Brasil. E o que o Ancelotti diz do time dele, que eu acho que encaixa muito com a situação do Neymar, tá? É que ele quer que no time dele os 11 corram. Ele deixa bem claro nos bastidores da CBF, isso é informação, que ele quer que os 11 jogadores corram, porque ele percebe que seleções que estão hoje sendo vistas acima do Brasil, muitas vezes tem um jogador que não corre pelo time, que é o caso da Argentina, que tem o Messi, que é o caso de Portugal, que tem o Cristiano Ronaldo, que é o caso da França, que ele diz até que o Mbappé não costuma correr tanto pelo time, né? Na Espanha, ele aponta o Yamal, que é um jogador genial, mas que não é um jogador de recompor tanto pelo time. E que no Brasil não. Que na seleção brasileira ele quer que os 11 corram, que os 11 se entreguem pelo conjunto, que esse pode ser um diferencial. Isso é informação, isso não é suposição, não. Ou seja, se o Ancelotti pensa assim, cara, o Neymar vai ter que dar a vida nesse ano para mostrar que ele pode, porque todo mundo sabe que o grande objetivo do Neymar é a Copa do Mundo. Todo mundo sabe disso. Então, não dá para o Neymar ficar mais em oscilação. Quando ele voltar, ele tem que ter uma sequência. Ele tem que ter uma série de jogos. Até porque a última convocação, Bruno, antes da Copa, é a convocação para os amistosos de março. Contra a Croácia, em Boston, e contra a França, em Orlando. São 2 amistosos nos Estados Unidos e 2 jogos difíceis, né? Contra seleções europeias. A França, inclusive, é uma das favoritas ao título da Copa do Mundo. Então, Bruno, o Neymar vai precisar estar em forma até março. Porque se ele não for convocado para esses últimos amistosos, aí eu acho que fica muito difícil. Eu acho que a situação dele é muito clara. Ele é um cara que vai fazer 34 anos e que tem problemas físicos. Então, quando ele está à disposição, ele pode ajudar de algumas maneiras, né? Se for esperar o Neymar de 10 anos atrás, aí não tem jeito. Ele está mais velho, então ele é um cara que não vai participar tanto sem a bola. Com a bola, ele ajuda o Santos, ele ajudou o Santos na reta final do campeonato do ano passado.
E se botar ele em muito jogo seguido, tem uma chance alta de ter uma lesão muscular. Aí eu não falo, eu não sou médico, não sou nada, mas eu só ver o que foi a carreira dele nos últimos anos. E depois da lesão de joelho, fica mais complicado. Ano passado, quando ele jogou 7 seguidas no Paulista, ele teve uma lesão muscular. Então o Neymar é um cara que, quando ele estiver liberado clinicamente, se estiver disponível, você tem que usar de vez em quando. Se você botar ele quarta, domingo, provavelmente lá pro 4º, 5º jogo ele vai ter uma lesão. Ou a chance é muito grande disso acontecer. A seleção é uma coisa que eu gosto muito de uma frase que o Alex fala, né? O Alex é jogador que há pouco tempo estava de treinador no Operário, agora saiu. Que a seleção ela não é formada necessariamente pelos melhores jogadores, ela é formada pelo que o técnico acha que é melhor. É uma coisa muito pessoal. Então, essa questão, o Neymar ele não vai ser muito diferente do que ele foi nos últimos anos, porque pela idade, pelo histórico de lesões, ele não consegue ser muito diferente. Ele vai ajudar da maneira que ele pode ajudar hoje. Então, ele ir à Copa ou não, depende muito do que o treinador quer. Se o Ancelotti quiser levar ele para a Copa, eu quero levar esse cara. Como faz com o Pombo? Sim, ele vai levar. Se ele quiser, ele vai levar. A não ser que ele esteja machucado. Pô, eu já falei várias vezes aqui, eu não sou treinador, não sou nada, mas se eu fosse, eu levaria entre os 26. Eu não levaria ele para ser titular, levaria ele para usar em alguns momentos, entre 26. Então, se eu fosse o técnico, eu teria essa boa vontade. Não, se o cara estiver minimamente bem, eu vou levar porque eu quero levar. Então, é muito do técnico. Se o Ancelotti quiser levar, não, eu quero levar esse cara. Eu vou fazer o máximo que eu puder para levar esse cara. Ele vai levar. E se ele não quiser, e é direito dele, ele está lá para fazer as escolhas, tem que ser escolha dele mesmo, é o trabalho dele, e ele tem motivos para não querer, claro. Se ele não quiser, ele não vai levar. Então, eu acho que é muito isso. O Neymar não vai fazer nada muito diferente do que ele fez nos últimos tempos, porque ele não consegue mais. Ele pode ajudar da maneira que ele ajudou e ajudou o Santos a não cair. E ele pode ajudar a seleção num momento assim, ele entra um jogo, ajuda, mete uma bola, faz um gol, bate uma falta. Ele pode ajudar dessa maneira, mas sim, se esperar que ele ajude como ele esteve em outras Copas, em outros momentos, ele não vai porque ele está mais velho e tem mais lesões aí nesse histórico. Então depende muito do que o cara quer. Se o Ancelotti tiver afim de levar, ele vai levar. Se ele não tiver, ele não vai levar. É muito do que o técnico quer. É muito do gosto pessoal do treinador, porque ele não vai fazer nada muito diferente do que ele fez no ano passado, por exemplo. O Bruno dizendo que ele levaria o Neymar por lampejos. Já você, né, Mauro, de jeito nenhum levaria, certo? Não. Não tem nada, não tem motivo nenhum para levar o Neymar à Copa do Mundo. Nem se ele jogar pra caramba a partir de agora. Jogar pra caramba a partir de agora é o quê? Isso é uma obra de ficção, é o quê? Tô falando de futebol. Coisa séria. Na ficção, ele pode jogar pra caramba. Até agora não jogou, tá? Quanto tempo no Brasil? Quanto tempo lá fora? Não tá jogando, gente. Sabe? Eu não sei por que você insiste nesse assunto, sinceramente. Eu me sinto num filme de ficção quando surge esse assunto. Se voltar a ser realidade, o que foi no passado, aí eu acho que a pauta faz sentido. Não tem sentido falar sobre isso, eu acho. Eu não tenho o que dizer sobre isso. Dizer o quê? Não joga no Santos, gente. Não, mas então, até por isso, né, Mauro? Porque ele tava para voltar nesse jogo e vai voltar pro jogo contra o Noroeste. Então até assim, por isso. Então, acho que faz sentido falar sobre o fato de ele jogar pouco pelo Santos, não está presente. Agora, a seleção é uma coisa muito distante. Muito distante, não tem nada. Nada, não tem nada que justifique jogar uma Copa do Mundo. E assim, um jogador como o Neymar, pela história que tem, pelo seu comportamento, sua postura, sua personalidade, ele seria um jogador que ficaria ali no banco para não entrar em jogo nenhum, entrar de vez em quando? Será? Não sei. Se eu sou o Ancelotti, eu passo longe desse problema. Para mim, isso é mais problema do que a solução. Eu não estou falando do Santos só, não. Santos, futebol saudita, reta final do PSG, há anos que ele faz muito pouco. Infelizmente, é um desperdício de um talento fantástico. Mas, enfim, eu nem pensaria nessa possibilidade de forma alguma. De maneira nenhuma. Aí, né, Vamp, tem a situação que, como diz o Mauro, ficção. O Neymar, ele tem o sprint final agora. Mas você concorda, Vamp, que se não for agora, se ele não for para os amistosos, aí fica muito difícil para a Copa? Ou não? Porque os amistosos são agora. Você sabe as datas exatas, ô Bruno? Ixi, é no fim de março. Vou pegar as datas aqui, mas é no fim de março. Eu sei que é em março, né? Então, até o fim de março, vamos supor... Bruno vai pegar as datas aí. Se fosse para amanhã, não poderia jogar. Então, não pode jogar no Santos.
Então não seria convocado. Agora, até a data que o Bruno der aí, eu vou dizer mais ou menos 26 e 31 de março. 26 e 31 de março. A gente vai calcular o quê? 15 jogos? 12 jogos, né? É, por aí. 12 jogos até lá. Vamos ver se ele está em condições de jogar. Se o Santos não for pro mata-mata do Paulista, até um pouco menos. Menos, né? Então, vamos arredondar para 10. E não bote ele todos os jogos. Sim. E aí vai esperar para ver. Só que é o seguinte, a gente tá falando a data do jogo. A convocação deve ser no início do mês. A convocação é início... 15 dias antes, né? Talvez lá pro início, meio do mês. Então tem isso também, Tico. Até a data, a gente vai arredondar para 10 jogos. E até a data de convocação, deve ter uns 6 jogos aí, então. E aí, como é que se o cara não jogar, como é que vai ser convocado? Então vai se esperar muito. Ele não volta no jogo de hoje. Final de semana tem um jogo duro em Bauru. Parece que não, mas é duro. Porque o Noroeste... Esses times pequenos, quando vai lá, eles podem fazer jogo ruim entre eles, os menores. Mas quando vai pegar o grande, eles querem aparecer. Você viu o Botafogo? O Botafogo tava com 5 pontos. Pegou o Palmeiras, parecia que estava jogando a final da Libertadores. No meio da semana que vem, o Santos joga com o Atlético Paranaense em Curitiba. Duvido que ele jogue. Já não vai ir para esse jogo. No campo sintético ele não vai. O Lucas Lucas não foi, né, pro... Palmeiras, a Arena Barueri, né? Então, é de se esperar. E fica todo mundo de olho. Vamos ficar de olho o que vai acontecer. Porque, ó, uma atroscopia... Não foi isso que ele fez? Foi. Uma atroscopia. Foi. O Baresi jogou com 1 semana. O Neymar tem o quê? Mais de 50 dias, né? Ele fez lá pro meio de dezembro ali. Estamos em fevereiro? Sim. Mais de 50 dias. Quase 50 dias. O Baresi na Copa do Mundo jogou com 1 semana contra o Brasil. E olha que não era essa medicina que é hoje, viu? Com os aparelhos que tem, com tudo. Eu tô falando de 1994. Estamos em 2026. Quantos anos tem aí? 22, 32 anos? 24. 24 anos. O Neymar, eu acho que para lesão de atroscopia, eu acho muito tempo, cara. Muito tempo para voltar. Não, 24 não, mais. 24 é de 2002. 32 anos. Você tá no time Bruno, que levaria pensando em lampejos, ou time Mauro, que nem pensa, já que o Neymar tem jogado tão pouco? Eu tô no time que não... Se sai a convocação amanhã, eu não sou maluco e dizer que o Neymar tem que ser convocado amanhã, né? O cara não tá jogando. Que barato, que barato. A convocação não é amanhã? Você levaria o Pombo? Deixa eu te perguntar, você levaria o Pombo, né? Você levaria o Pombo? Claro! Lesionado? Tá lesionado, viu? O Pombo tá lesionado. Começou a fazer gol. Comigo, irmão. O Pombo comigo é igual uma arboleda contigo. Você viu que eu falei, o negócio do arboleda? Como é Kendrick Paz, né? O nome, como é? Do zagueiro? Kendrick Paz. O meia lá, você viu? Tava no Strasbourg, né, do Chelsea. O Strasbourg mandou ele da área. Ele tá agora, foi pra Argentina. Diz que pegou lá um alfaiate lá, o Jacques Leclerc, botou a roupa dele pra se apresentar no River. Gostei demais, cara. Mas fica nessa, né? E pro jogo... Não, Tico, não tem como a gente falar isso, é verdade. Como é que a gente vai falar se a convocação fosse amanhã? Se a convocação amanhã, o Neymar não estaria, pô. A gente deu aqui o número de jogos, ó. Até o dia da convocação, 7 jogos. E até o dia do jogo do Brasil, se ele for convocado, mais uns 10 ali para arredondar para cima. Não, e outra, tem muito jogador já certo ali, né? Tem muito jogador já certo. Vão diminuindo as chances. Eu fiquei sabendo que até o Cunha, pô, que eu achava que não estava certo, é visto pelo Ancelotti como um cara praticamente certo. Eu acho que é um dos que ele mais gosta, é o Matheus Cunha. Ele tem sido titular. Que pode jogar de 9 e de 10. Ele tem sido titular. Então vão diminuindo as chances. Agora, pro jogo, Vamp, esse Santos e São Paulo. São Paulo é favorito pelo momento ou não, porque é na casa do Santos e é sempre complicado jogar contra o Santos fora de casa? Pelo que eu vi no jogo do Campeonato Paulista, para mim o São Paulo é favorito. Mesmo sendo na Vila? Mesmo sendo na Vila. O meio campo, provavelmente eu duvido. O Crespo vai repetir de novo. Bombadilha, Danielzinho, Marco Antônio, Luciano com Caleri. Porque eu acho que ele sacou o Lucas do time. O Lucas não está sendo poupado não, Bruno. O Lucas foi sacado. Sim. Foi sacado. 3 zagueiros.
Entrou bem no intervalo sábado, mas eu acho que hoje... Ele foi sacado, ele estava sacado no jogo. Sim. O jogo foi no Morumbi, pô. Ele entrou, faltava 10 minutos. Ele entrou no intervalo contra o Santos, o Santos estava com 10, né? Contra o Santos. No outro jogo que ele entrou contra o Flamengo, ele entrou faltando 10. Eu acho que ele vai repetir de novo esse time titular. Os 3 zagueiros ali, o monstro sagrado, a Arboleda, Alan Franco e Sabino. Na direita, como é o nome? O menino lá da base joga muito. Mike. Aí ele pode vir com o Enzo ou com o Endel. E esse meio campo à frente aí, eu acho que vai ser esse time no Clássico. É isso, né, Bruno? O Santos está jogando tão mal que até na Vila o Santos não é visto como favorito, pô. Eu mesmo, sempre quando o Santos joga na Vila Belmiro, eu sempre acho que o Santos pode ter um certo favoritismo. Claro que não, contra o Palmeiras, contra o Flamengo e contra o Cruzeiro hoje, que são os times que estão acima da média. Mas olha a fase do Santos, que a gente já falou, tem um time caro, não é um time barato, tem um treinador que muita gente, inclusive eu, alimentou esperança, que é o Vojvoda. E o Santos não tá sendo visto como favorito contra o São Paulo na Vila. Mas eles são fortes lá. Até você citou Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro. Os 3 perderam lá no Brasileiro. Os 3 perderam na Vila. E são os times que eram os mais fortes mesmo. E os 3 foram derrotados. São Paulo está num momento mais tranquilo. Eu concordo muito com o que o Vamp falou, e eu já falei isso várias vezes aqui. Acho que a diferença entre os times ali, tirando o Flamengo, Palmeiras, assim, ela é muito pequena. Tanto que aqui no comentário do Vamp eu falei o quarto e o quinto de 2024, um foi rebaixado e o outro quase caiu em 2025. É uma diferença mínima. E às vezes o que coloca um time mais para baixo ou mais para cima são detalhes. Ter mais paz. O São Paulo estava num momento até mais difícil porque a política estava misturada com o futebol. Agora resolveu a situação, para o bem ou para o mal foi resolvido, e o time ganhou 2 jogos, então ele está mais tranquilo. Então agora ele tem uma tendência de jogar um pouco melhor os próximos jogos. Mas isso assim muda muito rápido. Uma coisa que muda muito, lesão. São Paulo teve muito ano passado, um calendário mais pesado. Você vai avançando em Copas, aí o brasileiro vai ficando de lado, você vai ficando mais para baixo. Então tem muito, acho que é uma linha muito fina entre esses times, assim, eles são muito parecidos. Mas hoje o São Paulo está mais tranquilo. Eu não acho que São Paulo é favorito, não. Hoje, se fosse dar um palpite, eu meteria 1-1, por aí, como foi Santos e Corinthians há pouco tempo. Acho que é um jogo muito igual. Dentro do normal, sim, o Santos seria favorito na Vila, mas eu acho que hoje não é favorito, não. Mas também não coloco São Paulo. O meu palpite seria 1-1, um empate ali. Eu acho que é um jogo mais para empate do que um favorito destacado de qualquer um dos dois, de qualquer um dos lados. Tem o clássico, né? Hoje é um clássico que bem importante pelo Campeonato Brasileiro, até para os dois, né? O São Paulo, se vencer, pode ser até líder, e o Santos precisando mostrar alguma coisa para o seu torcedor na Vila Belmiro. Até porque o próprio Gabigol, né, falou na apresentação dele que o Santos na Vila Belmiro tem que sempre pensar em vencer, que o Santos na Vila tem que ser forte. Eu concordo até com o que o Gabigol falou.